Pessoal, vou gravar aqui agora a apostila 3, tá certo? A apostila 3 é muito longa e o texto dela não tá bom. Então, não sei se foi alguma questão de tradução do texto original para ela. Aí eu tive que dar uma reescrever, certo? Tive que corrigir ali alguns conteúdos e dar uma resumida, senão ia ficar muito longo, certo? Então eu vou ler o material resumido dessa apostila, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, o Stila 3 fala sobre as descobertas arqueológicas relacionadas aos patriarcas. Certo? Então, veja só, primeiro, há mais de um século, um pesquisador chamado Julius Wellhausen, que era um proeminente reconstrutor da história antiga de Israel, afirmou que não se poderia obter nenhum conhecimento histórico dos patriarcas a partir de Gênesis. Ele considerava Abraão, Isaac e Jacó como uma projeção glorificada da história hebraica posterior, retrocedendo no tempo. Tá? No entanto, entre 1940 e 1960, estudiosos como William Foster Albright e Cyrus Gordon tentaram demonstrar que a era patriarcal descrita na Bíblia poderia ser situada em torno de 1800 a.C., durante a Idade do Bronze. A partir da década de 70, outros estudiosos, Thomas Thompson, John Van Seters e Donald B. Redford, reexaminaram essas questões, rejeitando comparações defeituosas entre as narrativas patriarcais e as condições sociais refletidas nas tabuletas de Nuse do século XV a.C. Alguns desses estudiosos concluíram que as histórias dos patriarcas são criações ficcionais, datadas do exílio da Babilônia ou posteriormente, levantando dúvidas sobre a sua historicidade. A avaliação do material disponível envolve a análise das narrativas de Gênesis, que retratam os patriarcas e suas famílias como ancestrais dos clãs posteriores de Israel, com base em dados sólidos, como a referência no tempo de Moisés, no século XIII a.C., e a presença de Israel em Canaã em 1209 a.C. Conforme a Estela de Merneptah, né, sugere-se que os patriarcas viveram possivelmente por volta do século XVII a.C., ou até mesmo na primeira metade do segundo milênio a.C., durante a Idade do Bronze. Então, a busca por evidências objetivas independentes da Bíblia que sustentem a era dos patriarcas na Idade do Bronze continua sendo um desafio que deve ser enfrentado. Então, vamos ver aqui algumas dessas evidências, né, que nós podemos trazer para nos dar luz sobre essa questão da era dos patriarcas. Então, a primeira questão é o preço dos escravos. Então, o valor dos escravos, em diferentes períodos históricos do Oriente Próximo, que era medido em ciclos de prata, fornece um conjunto sólido de evidências que podem ser comparadas com os números mencionados na Bíblia. Desde o Império de Acade, tá, onde um escravo decente custava entre 10 e 15 ciclos de prata, passando pela terceira dinastia de U, com um preço ligeiramente menor, né, de 10 ciclos, até o aumento para cerca de 20 ciclos durante o período babilônico precoce, conforme evidenciado pelas leis de Hammurabi e os documentos de Mari, no século XIX e XVIII a.C. Nos séculos XIV e XIII, em locais como Nuse e Ugarit, o preço chegou a 30 ciclos e por vezes mais. Posteriormente, durante o Império Persa, os preços subiram para 90 e 120 ciclos. Então, esses dados são relevantes, né, ao analisar as referências bíblicas, como a venda de José por cerca de 20 ciclos de prata, condizente ali com o século XVIII a.C., tá? E a estipulação de 30 ciclos de prata como indenização em caso de morte de um escravo, refletindo os preços dos escravos nos séculos XIV ou XIII a.C. Além disso, no século VIII, Menahem resgata israelitas da Síria cobrando cerca de 50 ciclos de prata, em conformidade com os custos de escravos da época. A consistência entre os valores mencionados na Bíblia e os dados históricos reforça a plausibilidade de que tais informações refletem a realidade da época em questão. Se esses valores fossem inventados posteriormente, por que não seriam mais altos, como 90 a 100 ciclos, que era o custo de um escravo na época da suposta escrita posterior, né? A coerência dos preços dos escravos nas narrativas bíblicas com os contextos históricos reforça a argumentação de que tais dados são reflexos da realidade da época em que foram descritos. Outro ponto são os tratados e convênios. A evidência dos tratados e convênios, desde o terceiro milênio a.C.,
nos permite categorizá-los de acordo com sua forma e estrutura essencial, que varia ao longo do tempo e do local. Durante a permanência dos patriarcas de Canaã, por exemplo, eles precisavam estabelecer acordos com seus vizinhos, conhecidos na Bíblia como convênios ou tratados. Por exemplo, Abraão fez uma aliança com 3 governantes amorreus, Manre, Escol e Aner, está lá em Gênesis 14:13. Em outros relatos em Gênesis, vemos tratados entre Abraão e Isaac, com Abimeleque, de Gerar, e Jacó com Labão, onde são apresentados não apenas os acordos, mas também seus termos. Esses convênios geralmente seguem um padrão comum. Primeiramente, um juramento introdutório, é parte do pacto, exigido e dado em diferentes situações. Em seguida, as cláusulas ou acordos são estabelecidos com a proibição de hostilidades ou a definição de fronteiras territoriais. Após isso, uma maldição é mencionada como sanção por violação dos termos do tratado. Por vezes, a realização do pacto é marcada por uma cerimônia, como uma festa ou um ato simbólico, como plantar uma árvore. A história dos tratados e convênios é extensa e variada, mas alguns elementos essenciais são suficientes para compreender sua importância. Os tratados mais antigos da Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., seguem regras sumérias de composição, com juramentos formais e maldições. Já no início do segundo milênio a.C., tratados em Mari e Tel-Elan apresentam formato semelhante aos pactos patriarcais na Bíblia, com a invocação de divindades como testemunhas e cláusulas estabelecendo relações comerciais e alianças. Essa tipologia de tratados fornece uma base sólida para a cronologia bíblica, mostrando que os tratados dos patriarcas se assemelham aos do início do segundo milênio a.C., enquanto as alianças do Sinai refletem tratados mais tardios desse período. A forma dos tratados se encaixa nos contextos históricos em que as narrativas bíblicas os situam, então corroborando a cronologia apresentada na Bíblia. O terceiro ponto são as condições geopolíticas, que é um terceiro tipo de evidência que refere-se à mudança geopolítica nas terras bíblicas. Em Gênesis 14, Abraão e 5 reis cananeus enfrentaram uma guerra próxima ao Mar Morto contra os seus senhores. Embora alianças como as feitas por Abraão com pequenos reis cananeus possam ter ocorrido desde o início da Idade do Bronze, que é o terceiro milênio a.C., até o final do século XIII a.C., elas seriam menos prováveis durante a dominação egípcia nos séculos XV e XIII. Nos séculos XII e XI, surgiram novas condições em Canaã, incluindo a emergência inicial de Israel, o aumento da Liga dos Filisteus e a consolidação do poder arameu no norte. Portanto, a situação em Canaã não é tão relevante para responder à questão cronológica, exceto para indicar que a aliança entre Abraão e os reis cananeus deve ter ocorrido antes do século XII. Por outro lado, a situação era significativamente diferente, mas se a gente considerar ali mais a leste, especialmente na Mesopotâmia e várias regiões vizinhas, onde as condições geopolíticas se alinhavam com o cenário descrito em Gênesis 14, apenas durante um período específico, correspondente ali à era dos patriarcas, de acordo com a cronologia bíblica. No final do terceiro milênio, a Mesopotâmia foi dominada por um único poder, a terceira dinastia de Ur. Após a queda dessa dinastia por Elam, por volta de 2000 a.C., a região experimentou cerca de 250 anos sem um poder central dominante, com várias cidades e estados combinando e recombinando alianças constantemente. Nesse contexto, alguns estados como Izim, Larsa, Mária, Síria e Babilônia se destacaram, liderando grandes alianças em diferentes momentos, mas o poder permanecia dividido. Essas condições geopolíticas específicas que refletem a situação descrita ali em Gênesis 14 são consistentes com o período consistentes ali com o período do início do segundo milênio a.C., quando a Mesopotâmia permitia mudanças de aliança e Elam desempenhava um papel ativo nos assuntos do Levante, estendendo ali sua influência até quase na Síria. Okay? Um outro ponto também, que traz evidência da cronologia bíblica patriarcal como sendo coerente, é a referência ao Egito.
Então, as referências bíblicas ao Egito fornecem evidências adicionais para situar os patriarcas na Idade do Bronze Médio. Tanto Abraão quanto Jacó encontraram com faraós egípcios. Abraão, durante uma fome, teve uma estadia no Egito, lá em Gênesis 12, de 10 a 20, enquanto Jacó e sua família visitavam José no Egito, durante outra fome, permanecendo lá até a morte de Jacó, 17 anos depois. O relato tem em Gênesis 45, 28 até 47, 28. Jacó se estabeleceu em Gozém, no delta do Nilo, tá? Ali, o Nilo Oriental, e não há indicação de que Abraão tenha ido além do Egito. Ambos, Abraão e Jacó, encontraram o faraó e o governante egípcio na região do delta do Nilo Oriental. Durante a 12ª e a 13ª dinastia, séculos 20 e 17 a.C., os faraós egípcios tinham palácios e templos no delta do Nilo Oriental, conhecido como Hovat, boca dos dois caminhos, onde as estradas de Canaã e Wadi Tumilat se encontravam. Após a 13ª dinastia, ocorreu o período dos Hicsos, no século 17 e 16 a.C., com os reis Hicsos estabelecendo sua capital de verão em Avares, no centro do Antigo Egito, no delta do Nilo Oriental. Portanto, entre os séculos 20 e 16, período atribuído aos patriarcas por outras razões, né, século 19 e 17, o governante egípcio teve uma presença significativa em Gozém, no delta do Nilo Oriental. Antes desse período não havia uma presença real no delta, já que os faraós do Antigo Império se estendiam apenas até Bubastis. Após a expulsão dos governantes Hicsos, o poder egípcio nativo foi restabelecido sob a 18ª dinastia, que conduziu expedições para Canaã a partir de Mênfis, cerca de 5 quilômetros ao sul da fronteira do Sinai, durante o período entre 1550 e 1300 a.C. Não havia, nesse tempo, residência real no delta, exceto pelo interesse de Arenhado, né, que tem uma datação em 1327 a 1295 a.C. Tá? Então ele tinha o interesse de renovar o templo do deus Set em Avares. A 19ª dinastia teve origem no delta oriental, estabelecendo seu palácio de verão lá e posteriormente mudando a capital para Pi-Ramsés, construída por Ramsés II, que foi o cenário dos eventos do Êxodo, né? Está lá descrito desde o Êxodo 1:11 até o 12:37. Desculpa, pessoal. Vamos lá. No século XII a.C., após Ramsés VI, né? Pi-Ramsés, perdão. No século XII a.C., foi justamente após Ramsés VI, a cidade de Pi-Ramsés foi abandonada e seus edifícios se tornaram uma pedreira. Posteriormente, 1070 a 300 a.C., Tanis Zoan, ali no delta oriental, serviu como porta de entrada do Egito para o Levante, conforme indicado em referências nos Salmos e nos profetas posteriores. O Salmo 78:12 e verso 43 apresenta uma visão do êxodo na Idade do Ferro, mencionando milagres na terra do Egito, na região de Zoan. Isaías critica os funcionários do faraó em Zoan como tolos, tá? No capítulo 19, 11 e 13. E Ezequiel profetiza a iminente destruição de Zoan e outras cidades do Egito, lá em Ezequiel capítulo 30, a partir do verso 14. Essas informações sobre as residências egípcias no delta do Nilo Oriental são consistentes cronologicamente com as narrativas bíblicas, tanto em relação aos patriarcas, no início do segundo milênio a.C., quanto ao êxodo no final do segundo milênio a.C., eventos que dificilmente seriam conhecidos por alguém que escrevesse no século VI ou V. Tá? Em relação agora aos nomes dos patriarcas e a sua relevância na datação. A análise dos nomes dos patriarcas pode fornecer algumas ideias valiosas para datar a era em que viveram. Isaac, Jacó, José e até Ismael, filho de Abraão com H, possuem nomes que, em sua forma original, né, Yitzhak, Yaakov, Yosef e Ismael, iniciam com o prefixo I, Y. Estudiosos das línguas semíticas do Noroeste denominam esses nomes como amorreus imperfetivos. Essa observação remonta a um período antigo, sendo comum encontrar nomes amorreus imperfetivos
com o prefixo IY nos registros de Mari no início do segundo milênio a.C. Tá? No entanto, recentemente um renomado estudioso questionou a utilização desses nomes para datar o período dos patriarcas. Segundo P. Kyle MacArthur, não há evidências que indiquem uma diminuição no uso de nomes amorreus imperfetivos após a Idade do Bronze Médio. Ele destaca que, no final da Idade do Bronze, esses nomes eram comuns em registro como os de Ugarit e Amarna, pertencentes à Idade do Bronze Tardio. MacArthur argumenta que, embora o nome Jacó seja frequente na Idade do Bronze, também é encontrado em fontes do Bronze Tardio, assim como nomes relacionados presentes em locais como Elefantina e Palmira, tá? Em períodos posteriores, como o século V a.C. e até o terceiro século depois de Cristo em aramaico. Então veja, contrariando essa perspectiva, dados do terceiro milênio antes de Cristo indicam a presença de nomes amorreu imperfetivo, né, com IY, como em Ebla, porém sem informações detalhadas sobre sua frequência. Já no início do segundo milênio a.C., temos dados concretos. Em uma extensa coleção de mais de 6.000 nomes desse período, cerca de 16% dos aproximadamente 1.360 nomes iniciados com IY são do tipo amorreu imperfetivo. Esse tipo representa 55% de todos os nomes com início em IY. Comparativamente, na Idade do Bronze Tardio, como nos registros de Tel El Amarna e Ugarit, a presença de amorreus imperfetivos é significativamente menor, representando apenas 2% dos nomes alfabéticos em Ugarit e 3% dos nomes silábicos. Esses dados contradizem a afirmação de MacArthur de que o uso desses nomes teria diminuído. Tá? Então, em resumo, a análise dos nomes dos patriarcas, exceto Abraão, sugere que esses nomes não são predominantemente associados à era dos patriarcas conforme a cronologia emergente, que aponta para o início do segundo milênio antes de Cristo ou a Idade do Bronze Médio. Além disso, é importante ressaltar que esses nomes, provenientes de registros arqueológicos, estão ligados a indivíduos comuns no Oriente Próximo do terceiro milênio e do segundo milênio, tá? Não possuindo conotações tribais, divinas ou geográficas, como às vezes erroneamente é alegado. Outro ponto aqui em relação ao mundo social dos patriarcas. Tá? Então, o estabelecimento de paralelos entre o mundo social dos patriarcas e o mundo social refletido nos tabletes de Nuse, novamente, né, ali do século XV a.C., tem sido desafiador. Alguns paralelos equivocados de Nuse com questões relacionadas a ídolos, imagens, vida de primogenitura, bênçãos de leito, de morte e irmandade foram refutados por estudiosos desconstrucionistas, como Thomas Thompson e John Van Seters. No entanto, ainda existem comparações legítimas que apontam para o início do segundo milênio antes de Cristo, em termos de características sociais presentes nas narrativas dos patriarcas. Um exemplo significativo dessas comparações legítimas está relacionado às leis de herança. Jacó teve duas esposas, Raquel e Lia, cada um com uma concubina, Bila e Zilpa. Distribuiu sua herança entre todos os filhos de forma aparentemente igual, sem favorecer o primogênito. Por outro lado, nas leis estabelecidas durante o Êxodo, o filho mais velho recebia uma porção dupla, com base na ideia de ser o primeiro fruto da masculinidade do pai. Embora essa prática não tenha sido observada na bênção de Jacó, ela é mencionada em Deuteronômio 21, 15 e 17. As informações extra-bíblicas sobre as leis de herança do Antigo Oriente Próximo corroboram essas observações, desde as leis da Lip Ishtar, no século XX a.C., que garantiam partes iguais para todos os filhos, até as leis de Hammurabi, no século XVIII a.C., que privilegiavam os filhos da primeira esposa como a primeira escolha, e as leis em Mari e Nuse, entre os séculos XVIII e XV a.C., concediam uma mesma cota dupla ao filho primogênito natural. Essas práticas, então, evoluíram ao longo do tempo, e mesmo no primeiro milênio, como nas leis neobabilônicas, os filhos da primeira esposa recebiam uma cota dupla, enquanto os filhos da segunda esposa recebiam apenas uma cota menos significativa. A herança dos filhos de Jacó, conforme descrito em Gênesis 49, e a prática de uma porção dupla para o primogênito durante o êxodo, conforme mencionado em Deuteronômio, estão em conformidade com a evolução das leis de herança descritas em fontes externas,
reforçando a datação dos patriarcas para a idade do Bronze Médio. Por fim, nós temos aqui as narrativas antigas. As narrativas dos patriarcas presentes em Gênesis levantam a questão: são relatos históricos ou meros contos de fadas? Ao analisarmos a evidência externa proveniente de regiões como Egito, Mesopotâmia, Síria e Anatólia, observamos uma variedade de escritos que se dividem em três categorias principais: narrativas autobiográficas, narrativas autobiográficas e biográficas. Tá? Lendas históricas que recontam a vida de figuras do passado e contos ficcionais. Estou repetindo as três categorias. Narrativas autobiográficas e biográficas é uma. Lendas históricas que recontam a vida de figuras do passado e contos ficcionais. As narrativas dos patriarcas se situam entre as duas primeiras categorias, mais próximas da factualidade do que da ficção, quando consideradas com base em dados externos. Mesmo que contenham elementos lendários, isso não nega a base histórica dos indivíduos narrados. Podemos comparar as narrativas dos patriarcas com os contos dos magos do Egito, datados de cerca de 1600 a.C., que descrevem eventos ocorridos 1000 anos antes. Apesar do lapso de tempo, os personagens dessa história são figuras historicamente reconhecidas, o que sugere que narrativas pitorescas não implicam necessariamente em ficção. Isso responde parcialmente à questão sobre a canonização de tradições antigas, como a dos patriarcas, ao longo dos séculos, mantendo informações confiáveis. Além disso, evidências adicionais de diversas culturas, como os hititas e o Egito, demonstram a capacidade de preservar informações precisas sobre ancestrais ao longo de séculos. As narrativas de Gênesis, embora contenham vestígios de transmissão ao longo do tempo, revelam tanto aspectos do período de 1900 a 1600, quanto da história posterior dos patriarcas. A arqueologia e dados externos têm silenciosamente reforçado a confiabilidade do esquema histórico dos patriarcas até o exílio, desacreditando tentativas de desacreditar a história hebraica antiga e destacando a importância de preencher esse esboço histórico com descobertas arqueológicas.